Ele morreu por nós. É quase inexplicável uma situação de que alguém seria capaz de morrer por outra pessoa, a não ser que fosse em casos extremos de um pai em favor do filho ou um filho em favor de seus pais. Mas morrer por alguém estranho, morrer por alguém que nem é merecedor de nada, isso chega a ser uma loucura só de pensar. Mas foi isso que Cristo fez por nós, pois haveria necessidade de ter uma morte em favor do perdão de pecados. Foi assim que Deus instituiu em sua justiça. O salário do pecado é a morte. E o pior, que não é apenas a morte física, mas a morte eterna, uma separação da presença de Deus e ser colocado em um lugar de tormento espiritual, onde vai se desejar o tempo todo ter um fim e as coisas só haverão de piorar, é o que chamamos de inferno. A palavra de Deus, ela é muito clara ao dizer que Cristo foi quem pagou esses pecados por nós. Ele mesmo se entregou por amor aos seus filhos e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E não só morreu e ressuscitou, mas ainda faz o papel de intercessor por nós ao Pai, para que sejamos justificados por seu sangue que foi derramado na cruz e assim venhamos a ter paz com Deus através de seu único e definitivo sacrifício. Esse será o assunto de nossa devocional de hoje. Creio que seu amor por Jesus aumentará ao saber o que ele foi e é hoje por amor a cada um de nós. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia. Prazer muito grande em estar com você nessas devocionais. Vamos lá. Hoje o tema será Ele morreu por nós. Vamos ler o texto bíblico de Hebreus, capítulo 7, os versículos 26 a 27. A palavra do Senhor diz assim: É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele, Jesus, o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aleluia, que bênção. Irmãos e irmãs, podemos ver aqui no capítulo 7 da carta aos Hebreus uma explicação maravilhosa sobre o ministério de Cristo em favor dos seus filhos. O autor começa a explicação bem lá do começo da Bíblia, onde mostra uma figura de Cristo na história de Abraão, quando ele ofereceu dízimos a um sacerdote chamado Melquisedeque, que ninguém sabe sua origem ou seu fim, um personagem muito misterioso. O autor de Hebreus o considera como um tipo de Cristo, um sacerdote que apareceu no Antigo Testamento para mostrar quem realmente iria ser o eterno sumo sacerdote a quem todos haveriam de exaltar, servir e adorar. Depois de Abraão, veio então o crescimento do povo de Deus, veio a escravidão no Egito, veio Moisés para libertar o povo e instituir a lei do Senhor ao povo de Israel. Lei essa que dizia a respeito da constituição do povo de Israel como nação e instituía também leis cerimoniais do culto ao Senhor. Neste culto, teria que ser levantada uma classe de pessoas que eram chamados sacerdotes, para oficiarem as ofertas e sacrifícios ao Senhor em prol de louvor e pedidos de perdão dos pecados do povo e também interceder a Deus pelos filhos de Israel no culto. Infelizmente, isso acabou virando um grande negócio para a religião judaica. Fato esse que Jesus abominou e até ficou muito nervoso quando chegou no templo em Jerusalém. Ele chamou aquele lugar de um covil de ladrões, ao tempo que deveria ser uma casa de oração. Jesus então passou a ser o nosso sumo sacerdote, o mais importante dentre todos, para não mais fazer sacrifícios de animais, mas para sacrificar-se a si mesmo
e tornar-se o nosso intercessor diante da presença de Deus Pai. A Bíblia nos mostra, nos versículos que lemos, que ele foi o sumo sacerdote que nós precisávamos, sem pecado, inculpável, puro e separado dos pecados, e que é exaltado acima dos céus. Ele se ofereceu, uma vez por todas, como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, para pagar os nossos pecados, para pagar os pecados de todos aqueles que crescem que Ele é o Filho de Deus. Isso nos fala do ministério de Jesus enquanto homem que veio aqui para sofrer e morrer pelos nossos pecados. Essa foi a atitude de Jesus, e a nossa atitude deve ser a de aceitar esse sacrifício vivo e nos arrependermos de nossos pecados, confessá-los e abandoná-los, para que o sacrifício de Cristo seja o suficiente para a nossa salvação. Veja, eu e você não merecíamos, mas Cristo morreu por nós para nos salvar. Seja a nossa atitude de gratidão por esse favor, por essa graça e pela esperança na vida eterna que Ele nos prometeu. Aleluia! Vamos orar louvando e agradecendo a Deus por Jesus ter morrido por nós. Logo depois nós vamos fazer o nosso momento de oração. Orem comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Estamos felizes e alegres por saber do seu ministério aqui, meu Pai, de ter vindo na pessoa do Filho para morrer por nós e nos salvar, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Jesus, por ser o nosso sumo sacerdote, em ter se oferecido a si mesmo para morrer e pagar os nossos pecados, e assim ainda ser o nosso intercessor diante do Pai, nos justificando e nos dando paz com Deus através da sua morte. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nosso coração está aberto, que eu e o meu irmão e a minha irmã possamos, em nome de Jesus, ó Deus, ter atitudes de gratidão e louvor ao Senhor por tão grande amor que o Senhor expressou por nós. Exaltado seja o Senhor acima de tudo e de todos. Nós te agradecemos e te louvamos e abrimos o nosso coração para o Senhor entrar, perdoar os nossos pecados, Pai. Estamos arrependidos e não queremos ficar na prática do pecado, mas queremos sim servir, honrar, louvar e adorar ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que tenhamos sempre um coração grato e nunca venhamos a esquecer, meu Pai, de tudo que o Senhor fez por nós. Tu és o nosso sacerdote, Tu é quem intercede por nós ao Pai, e assim nós clamamos e queremos servir ao Senhor dia após dia, todos os dias, até a eternidade. Oramos te agradecendo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, ainda diante do Senhor, te pedimos que interceda por aqueles que estão, ó Deus, debilitados, abatidos e derrotados, pessoas que estão passando, Deus, pelo vale da sombra da morte, com causas impossíveis na vida física, na vida emocional, enfermidades, até mesmo espirituais. Que o Senhor repreenda tudo isso e ajude o teu servo e a tua serva a se verem livres de toda maldade, de todo embaraço, de tudo aquilo que está amarrando, atormentando a vida do teu filho e da tua filha. Ó Pai querido, Deus bondoso e Senhor, em nome de Jesus oramos pelos que estão desempregados, pelos que estão em solidão, quem sabe em depressão, ansiosos, preocupados, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar paz, possa iluminar os caminhos daqueles que têm que tomar uma decisão, que têm que escolher. Oh Pai, dê a eles a direção certa, o caminho certo, porque o Senhor é a nossa luz. O Senhor é quem ilumina os nossos caminhos e os nossos passos. Nós esperamos confiantemente no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe na nossa vida. Abençoe os jovens que querem trabalhar,
trabalhar, que querem fazer uma faculdade, que estão querendo casar. Arrume uma esposa, um esposo para esse jovem, meu Pai, para essa jovem, que eles possam ser guardados por Ti do pecado, da fornicação, Pai, da prostituição, das drogas, das bebidas, em nome de Jesus. Ajuda, Deus, os Teus filhos a se manterem firmes. Assim oramos pelas famílias também, Pai, pelos maridos, pelas esposas, pelos idosos, que todos tenham alegria e paz em servir ao Senhor e Te honrar, meu Pai. Deus, seja conosco nesse dia, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, não nos deixe cair nas tentações. Em nome de Jesus, dá-nos o nosso pão de cada dia, abençoe o nosso trabalho, o suor do nosso rosto, que possamos semear para colher o melhor para as nossas vidas, para a honra, glória e louvor do Seu nome nós oramos, Pai, e assim Te agradecemos, certos da Sua presença, do Seu amor e da Sua bondade sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que alegria, que bênção, a gente está juntinho aí, orando ao Senhor, buscando a face de Deus e bendizendo ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e que Ele vai fazer, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, amanhã, 6 horas da manhã, estamos juntos. Não esqueça de compartilhar o vídeo, de dar o seu like aí no YouTube, também no Facebook e se inscreva nos nossos canais para dar uma força lá, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe você e a sua família, tenham todos um lindo e abençoado dia. Eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.